Queridas, então sejam bem-vindas, né? Nosso segundo encontro com café, né? Como vocês sabem, todo primeiro sábado do mês a gente vai estar reunindo a mulherada para estar compartilhando uma palavra e explicando algumas coisas. Tando ela, eu vi que ela ia ficar extremamente longa. E aí eu cortei ela em duas etapas. Então, vocês hoje, porque o tema, né, do nosso encontro de hoje é sobre força e dignidade. Então, hoje eu vou falar com vocês aqui ao vivo sobre força. E semana que vem eu vou gravar um vídeo falando sobre vocês a respeito da dignidade. Porque quando eu comecei a ensaiar a parte da força, eu falei assim, nossa, a gente vai ficar aqui até não sei que horas. E aí eu cortei a ministração. Então hoje nós iremos falar a primeira parte, que é sobre a força. Então vamos começar a nossa ministração, certo? Como eu falei com você, tema hoje força e dignidade, restaurando a imagem de si mesma. Se você teve acesso ao nosso convite, você sabe que o texto base que eu estou me referindo aqui é Provérbios 31, 25, né? E aí eu vou ler mais 4 versões desse texto de Provérbios, que diz assim: o primeiro é corrigido e fiel, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Na revista, na outra versão bíblica, diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. Outra versão: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. E na linguagem de hoje diz assim: é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Tem a versão da área, que é a que eu mais utilizo, ela diz assim, a força e a dignidade são as suas vestes, enquanto o dia de amanhã ela não tem preocupação. Então, quando nós falamos de força, por que eu queria trazer esse tema aqui? Porque você cresceu, né, e se acostumou a se enxergar como fraca. Então, quando a gente fala assim, a força da mulher, né? A ideia que geralmente tem, eu até falei isso no encontro passado, é de uma postura onde você continua se levantando para apanhar um pouco mais. Nunca tem um pensamento de força aonde você se levanta para dar um ataque, mas sempre de resistência, de escudo, de defesa, para apanhar um pouco mais. Então esse é o conceito de força, né? Que você está ali vivendo uma vida sofrida, mas pelo menos você não chutou o balde, não largou tudo, não foi embora, não, né? Você até ameaça, né? Um dia eu vou sair, vocês não vão mais me ver, eu vou sumir, vocês até fazem as ameaças, mas não largam. Aí o pessoal, nossa, que mulher guerreira, que mulher batalhadora. E por quê? Porque ela está passando por várias situações complicadas, né? E ela continua vivendo essas situações complicadas, não sai delas, e isso é o que você entende por força. Mas tirando esse contexto de ser capaz de se levantar para levar na cara outra vez, a visão que a maioria de vocês tem a respeito de si mesma quando fala de força é que vocês não têm nenhuma. Então, a fraqueza, ao invés de ser um estado temporário de espírito, ela se torna uma característica da identidade feminina. Então você pensa assim, eu sou fraca o tempo todo e de vez em quando eu tô forte. Essa é a maioria é a regra pelo qual o pensamento que vocês têm. Por isso que eu gostaria de trazer e explicar para vocês de fato o que é força, porque, obviamente, né, quem já viu as lives lá a respeito da mulher original e etc e tal, depois da queda, a mulher se colocou numa posição de subserviência e isso era a maldição dela, certo? Eu digo que por que apesar de Deus ter amaldiçoado a mulher, eu digo que ela se colocou? Porque havia uma cláusula ali. Deus falou assim, ó, o seu desejo será para o teu marido, essa cláusula, e o seu marido te governará. Então, tipo assim, se a mulher não tivesse obsessão, não se tornasse viciada pelo homem, se ela não começasse a tratar o homem da mesma maneira, porque o conceito ali, querida, é o seguinte, Deus falou assim, ó, o mesmo desejo, o mesmo obsessão, o mesmo enfoque que você deu ao fruto que você não deveria comer,
essa mesma característica, esse mesmo anseio, essa mesma obsessão, você vai ter pelo homem. E aí, por causa desse vício, ele vai governar sobre você. E aí você chega lá, eu acredito que está em Isaías 11, né, ou Isaías 7, nós mesmos nos vestiremos, nós mesmos ganharemos o nosso pão, nós mesmos trabalharemos para o nosso sustento. A única coisa que a gente quer de você é que você se case conosco para tirar de nós a vergonha de sermos solteira. Então ali fala que 7 mulheres vão compartilhar um único homem, só para não ficar com a fama de ser solteira. Só para não ficar com o opróbrio, né, com a maldição da solteirice. Então esse vício de fazer qualquer coisa pelo homem, de fazer esse vício ia condenar a mulher a uma atitude de escravidão. Porque aí o homem ia chegar assim, então tu me quer? Então, querido, a regra do jogo é a seguinte: você tem que deixar eu fazer isso, deixar eu fazer aquilo, permitir que eu faça assim, e etc e tal. E aí, como acontece com uma pessoa viciada, né? Quantos de vocês, né? Agora vamos equiparar esse conceito assim. A mulher, como eu já ensinei para vocês, né? E está lá registrado também, ela é a forte. A palavra mulher, ela vem do acadiano, que significa a forte. Isso é que significa a palavra isha no hebraico. Porque o hebraico é uma língua que ela foi originada do acadiano e do ugarítico. Tipo assim, seria o equivalente do português que originou do latim. Alguma coisa desse gênero. Então, a palavra na língua original, ou seja, se fosse em português, seria mulher, mas lá no latim, isha significava, só para ter um paralelo, significava a forte. Como é que uma pessoa que nasceu para ser forte, e a própria palavra virtuosa tem o conceito da força, mas não de qualquer força, a força de um exército. E eu hoje vou trazer todos os significados da palavra virtuosa. Como é que alguém que foi ordenada, criada, gerada por Deus para ser forte, se tornou tão fraca assim? Porque como acontece com qualquer viciado? Uma pessoa viciada, no início do vício, ela está em plena saúde. Mas com o passar do tempo, à medida que ela vai mergulhando no vício, ela vai perdendo a beleza, ela vai perdendo o tino, ela vai perdendo a inteligência e ela vai ficando fragilizada. Até que aquele vício acaba consumindo tão profundamente essa pessoa que ela acaba, né? Quantas pessoas já conheceu? Eu conheço gente que tinha, né, um cara alto, forte, começou a se envolver com algum tipo de vício e daqui a pouco estava mais magrinho que a capa do Batman. Fragilizado, os ossos quebrados. Nossa, imagina, aguentava um soco, aí ficou até com aquelas doenças. Tem uma doença que é chamada de osso de vidro. Essa é a expressão popular dessa doença, que ela, tipo assim, a pessoa que tem essa enfermidade, ela não calcifica. Os ossos dela não tem problema de reter cálcio. Então, qualquer tombinho, enquanto você dá uma machucadinha, um hematoma, essa criatura ela pode ter uma fratura exposta, porque o osso dela não é forte. E aí eu conheço vários casos, né, de pessoas que se envolveram com vícios, que os dentes caíram, o cabelo caiu e foi se tornando muito mais frágil. Até a altura, né, encurvou a coluna, acabou diminuindo. Então, todo vício vai trazer uma fraqueza. Aí você imagina desde a queda até 2021, quantos milênios passaram? E a cada geração, a mãe ensinando a filha a ser cada vez mais fraca. Tanto que você foi ensinado isso. Né? Quando eu estava estudando, assim, quando eu estudo a respeito do comportamento feminino ao longo da história, era muito interessante aqueles livros de etiqueta antigo, dizendo assim, para você conquistar um homem, você tem que se fingir de frágil, um pouco burra. Não entre em muitos assuntos, porque senão o homem vai ficar intimidado se ele perceber que você é tão inteligente quanto ele, é tão esperta quanto ele, é tão isso quanto ele. Então, você tem uma cultura sobre você que valoriza a fraqueza, que foi levado você a entender que a fraqueza é o que te torna mulher. Então, para você entender
certo, querida? Entender que você originalmente, antes daquela desobediência lá no jardim, a proposta de Deus para você é te tornar forte. E aí o que acontece quando a mulher ela quer se tornar forte? Né? Porque a mulher perdeu a força dela, ela não sabe como a força feminina se manifesta. Aí ela se masculiniza e aí surge o Carlão. Aí ela, né, se empola toda. Por quê? Porque o conceito de força dela é dentro de um ambiente masculino. E aí que ela não quer se sentir fraca, ela começa então a matar tudo que ela considera feminino e adotar características masculinas. Então a primeira regra, né, da masculina é odeio rosa, não é verdade? Nossa, todo mundo teve a época de só. Hoje eu tô toda de preta aqui, mas é porque eu adoro essa roupa. Mas tipo assim, não nego que eu tenho um xodó nessa roupa. Então tipo assim, mas eu lembro da minha época de Carlão. Rosa era proibido. Qualquer cores claras era proibido. Eu lembro da cor escura. Né? Qualquer cores mais sóbrias. Por quê? Porque eu não queria que ninguém me tratasse como uma menininha. Então Deus me livre usar um verdinho desse aí, né? Vocês viram outro café ou com aquele... Antigamente me ver com aquele vestidão lá daquela cor. Nunca, nunca. Eu ia aparecer para vocês totalmente Carlão. Por quê? Porque eu queria apresentar posturas. Para você ter uma ideia, querido, o melhor elogio que eu achava que eu recebesse é quando o pessoal chegava assim, tu é melhor que muito homem, ó. Sou mesmo. Chegava assim, ó, fulana é tão melhor que muito homem por aí. E eu achava isso um máximo de elogio. Um máximo. E não percebia que estava me perdendo, que eu estava deixando de ser eu. Por quê? Porque a minha visão de força era só masculina. Quem é forte? O homem. Então, se eu não quero mais me tratar como fraca, eu vou começar a me comportar como homem. Muito do comportamento feminista, eu sempre explico, né? A feminista é aquela mulher que quer mostrar para o homem que consegue ser um homem melhor do que ele. Entendeu? Aí vai assim, não, a feminista luta por direitos iguais. Não, amor, isso é um discurso. O machismo despreza mulheres. O feminismo despreza os homens. São exatamente, um dia a gente conversa sobre isso. Mas são dois lados de uma mesma moeda. Uma pessoa, tipo assim, uma pessoa que quer honrar pelo direito da outra, ela nunca será machista e nunca será feminista. Se ele se declara machista, ele não privilegia as mulheres, nunca. Mesmo que ele diga que nunca fez, que faz isso. É um discurso mentiroso. Se ela é feminista e diz que respeita homens, ela também está mentindo. Certo? Agora eu vou começar explicando, a gente já está falando assim, o que não é força, né? Eu já falei alguma coisa, né? Levantar para apanhar, tal, para você entender. Se você acredita que ser forte é ter uma postura de perseverança diante da vida, você está certa. Mas se pensa, aqui foi a primeira coisa que eu disse, né? Se pensa que perseverança é continuar se levantando para apanhar de pé, ou seja, apenas continuar vivendo, mesmo em meio a dores e sofrimentos, você não é perseverante ou forte. Querida, eu quero dizer, você é passiva. O que é uma pessoa passiva? É alguém que tem nenhuma reação de contra-ataque ou pouca reação de contra-ataque. Então, muitas vezes você pensa assim, não, eu não sou passiva, porque eu já fiz algumas coisas. Mas você fez até acabar, você foi até o final, você lutou até terminar isso, você lutou até nunca mais vivenciar essa realidade novamente, ou você começou, mas não completou. Então, você é passiva. Porque o passivo não é só aquela que não faz nada. A passiva também é aquela que faz pouco, ela não faz o suficiente para acabar com a situação. Ela até começa, mas ela não termina. Então, muitas vezes, aí outra coisa dentro da passividade, que talvez você não perceba a sua passividade, é pelo fato de você murmurar muito, mostrar a sua insatisfação. Mas eu quero dizer algo para você, que murmurar
e fazer alguma coisa para resolver a situação são coisas diferentes. A murmuração, tanto que eu tenho até uma ministração sobre isso lá no nosso canal do Telegram, o áudio, né, que eu falo assim, a diferença entre murmurar e reclamar. Eu não sei, não lembro exatamente o título, mas eu explico sobre isso. Nós podemos reclamar. Só que a palavra reclamar, qual é o conceito? Tanto que você lê lá em Salmos que nós podemos apresentar as nossas queixas a Deus. Apresente as vossas queixas ao Senhor. Então, eu posso reclamar, ou seja, eu posso perceber uma situação que está errada e eu digo, ó, eu percebo que isso está errado, eu não quero que isso continue, eu quero que isso pare. Isso é o reclamar, é quando eu apresento a minha queixa. Qual é o murmurar? Eu apresento a minha queixa. É quando o outro diz assim, então, mas por que você não faz desse jeito? Ai, eu já tentei de tudo. O murmurador ou a murmuradora, já que a gente está falando para a mulher aqui, a murmuradora é aquela pessoa que só quer mostrar a insatisfação dela. Mas quando chega para levantar a mão, para agir, ela começa a dar um monte de desculpas. Porque eu já passei por isso, eu já tentei isso. E por que ela dá esse monte de desculpa? Porque ela é passiva. E a passiva é aquela que não quer se mover para fazer, ou até se move, mas ela não faz tudo, ela só faz um pouco e para. E aí quando você chega para a passiva e diz assim, você está murmurando, você não está reclamando. Porque o reclamante é aquele que fala o que está incorreto, mostra a sua insatisfação, porque a gente não vai concordar com tudo, certo? A gente vive num ambiente de muita injustiça, então tem coisas erradas a serem resolvidas, só que também há dentro do reclamante uma postura para resolver. Quando você lê em Salmos, você percebe que os escritores de Salmo, eles reclamavam. Tem até, acho que é Salmo 73, se eu estou certa. O salmista, ele começa a perguntar assim, ó, Deus, por que eu estou olhando a vida do ímpio que não te segue, a vida dele é tão boa, a vida dele é isso, a vida dele é aquilo, e eu que estou aqui te servindo tenho uma vida ralada. Ele reclamou. Ele apresentou uma queixa, ele começou a analisar a situação, só que aí o que você vai vendo à medida que você lê o texto? Que o cara escuta o que Deus falou e ele muda a postura dele. Você vê uma outra situação também, acho que é Davi, diz assim, Senhor, me socorre, meus inimigos são não sei o quê, meu próprio amigo íntimo me traiu, e etc e tal. E aí você vê lá embaixo, mas o Senhor então me direcionou para fazer isso, e eu resolvi assim, e eu fiz desse jeito. Ou seja, todas essas pessoas apresentaram as suas queixas, os seus problemas, as suas reclamações, elas não colocaram uma postura do tipo, tá tudo bem. Não, vou fingir que não estou com esse problema, imagina. E elas não apresentaram uma falsa fé, do tipo, não, Deus é por nós, quem será contra nós? Ela chegou diante de Deus e disse assim, ó, eu não gostei disso, eu acho que isso está errado. Só que a murmuradora vai só toda a vida chorar, reclamar, e quando você chega assim, vamos começar a dar os passos para resolver. Não, só se o Senhor quiser fazer. Porque eu não vou mais meter a mão nisso. Porque eu já tentei. Tá, mas você fez tudo? Não, mas eu já fiz, na minha opinião, eu já fiz muita coisa. Então, tipo assim, a passividade, ela vai te conduzir a um comportamento de não ação ou de pouca reação. E o mais importante, tem um texto que fala bastante disso, que é Provérbios 24:10, que diz assim, se te mostras fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. E a gente vai lendo nas escrituras que a força é necessária se você quiser vencer e avançar para qualquer coisa. Você sempre vai perceber que quando Deus direciona alguém para fazer algo, ele sempre diz assim para o cara, quando o cara está meio trêmulo na base, seja forte e corajoso. Moisés, seja forte e corajoso. Povo de Israel, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso.
Você vê lá em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomem toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E é muito interessante assim, ó, e depois de ter vencido tudo, você permaneça inabalável. Tá vendo que tem um conceito de que você vai se fortalecer para poder vencer tudo? Não é levantar para apanhar e continuar vivendo a situação. Você tem que se fortalecer para dar um fim nisso. Mas quando você continua toda a vida aceitando a viver a mesma situação, você não é guerreira, você não é forte, você é passiva. Segundo item, se você acredita que ter uma personalidade ou caráter fortes é o mesmo que nunca dar o braço a torcer e ter sempre a última palavra em tudo, você não tem caráter forte. Você é apenas teimosa, manipuladora e controladora. Caráter forte, querido, é diante de uma tentação você não quebrar os seus princípios e valores, você ser inegociável. Isso é ter um caráter forte. É quando, tipo assim, o seu chefe pegar, um exemplo numa situação de trabalho, ele pegar e fazer assim, ó, não, em área de comércio tem muito isso. O cara vai te ensinar a vender, eu sei porque, como vocês sabem, né, eu trabalho na confeitaria tem 2 anos, mas durante muitos anos eu fui gerente administrativo. Então, o cara vai ensinar a vender, cansei de ver trazer pessoas ou treinar os meus vendedores para vender e o cara começava a ensinar a mentir. E aí eu chegava assim, querido, não, para por aí porque eles não vão mentir. Não, mas se não mentir não dá para vender. E aí o que acontece? Quantas situações em trabalho você já passou por isso? De você saber que isso era errado, de você ter aprendido o princípio, mas aí você pega e cede. Isso é caráter fraco. Agora, bater o pé, não reconhecer quando você está errada, isso não tem nada a ver com força de caráter. Ah, eu tenho uma personalidade forte. Não, você só é muito mimada. Tem nada a ver. Personalidade forte é você não ceder quando você sabe que um erro está se apresentando diante de você. Isso é uma personalidade forte, é alguém que não arrega, sabe? É o raçudo. É igual... Tem um texto lá em Salmos que diz assim, porque o justo é aquele que jura com dano próprio, mas ele não se retrata. A minha palavra é uma só. Ah, o pessoal vai me perseguir por causa disso que eu estou dizendo, mas eu não vou me retratar, porque o justo... Salmos 24, quem vai permanecer no monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à futilidade e que jura com dano próprio, mas não se retrata. Esse permanecerá com o Senhor e vai obter a bênção de Deus. Caráter forte tem a ver com isso. De você empenhar a sua palavra, você ter um compromisso. E mesmo diante de adversidade, das pessoas querendo te ameaçar, das pessoas querendo negociar, não, aceita, não tem problema, você continuar dizendo não, porque você não é subornável. Isso é ter um caráter forte. E quando você acredita que ter a última palavra em tudo é ter um caráter forte, além dos conceitos que eu falei, teimosia, manipulação, controle, eu quero dizer que no fundo você tem muito medo. Existe Deus, ele estabeleceu na sua vida o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de governar a sua vida dentro dos princípios de Deus. Mas existe uma gambiarra no mundo que é chamado de espírito de controle. Enquanto o domínio próprio, ele advém de uma consciência da posição, do lugar e da autoridade que você recebeu de Deus, o espírito de controle, ele advém do medo. Quanto mais medrosa você for, mais você quer controlar as coisas para evitar sentir medo. Então, tudo aquilo que sai da sua zona de comodismo, porque zona de conforto, eu vou parar de usar esse nome, porque conforto é uma coisa tão gostosa. Eu vou começar a chamar pelo nome real, que é zona de comodismo. Porque a zona de conforto, quem quer sair do conforto, gente? Ninguém quer sair do conforto, né? Então, eu vou começar a chamar de zona de comodismo.
Então, a zona de comodismo é o quê? É aquele ambiente que você controla. Então, tudo tem que ser exatamente do seu jeitinho. Por que tem que ser exatamente do seu jeitinho? Porque se sair do que você estabeleceu, você vai ficar com medo. Então, toda essa força, né? Toda essa força de não vou ceder, não é a minha última palavra, não, eu sempre estou certa, não vou reconhecer quando eu estou errada, não é força. É só um medo disfarçado. Como eu costumo dizer, você se sente uma ratinha, mas você comprou uma máscara de leoa. Porque você tem medo. E aí, ao invés de você vencer o seu medo, você maquia ele com comportamento manipulador e controlador. Ao invés de você olhar a fundo, por que as coisas têm que ser diferentes para mim? Se eu viver uma realidade diferente, por que eu vou me apavorar com isso? Por quê? Ao invés de você olhar assim, ó, do que eu tenho medo? Você não. Eu não tenho medo. É só porque eu tenho uma personalidade forte. Não tem, amor. Você tá com muito medo. Última coisa. Entretanto, se você não sabe como ser forte, né, que você não me identifico, eu não sou, na realidade eu sou aquela que tudo bem, pode fazer, por mim tanto faz. Eu sempre fui aquela do sim, senhor, quer fazer, faz, né? Eu vou na vibe, eu nunca fui daquela de ficar impondo a minha vontade para ninguém e tal. Entretanto, se você não sabe como ser forte, pois nunca se viu assim. Se você passou toda a sua vida esperando que alguém lhe socorresse, sabe? A princesinha na torre, que tem um dragão lá, e aí ela tá esperando o príncipe no cavalo branco para ir lá socorrer, ao invés de pegar, começar a alimentar o dragão para domar ele. Tu imagina, se doma o dragão, né? Transporte aéreo para toda a vida, nunca mais anda a pé. Mas não, ela passou a vida inteira ali com medo do dragão, em vez de domar o dragão. Toda a sua vida esperando que alguém lhe socorresse, lhe ajudasse, lhe estendesse a mão. Se você sempre espera primeiro receber e depois se dar, e mesmo na sua vez de se entregar, você nunca se entrega a nada e a ninguém completamente. Você até faz algumas coisas, entendeu? Seria o equivalente do dízimo. Você até devolve 10%, mas outros 90% não. Você não tem o coração de dar 100%. Então você é apenas um fardo e um peso. E, infelizmente, a palavrinha assim difícil que eu vou dizer, um parasita. Aí você pode dizer assim, por quê? Por que, Chay, que eu sou um parasita? Porque, querido, eu vou dizer uma parada bem real para você. A vida, ela é construída dentro de um padrão de unidade. Deus estabeleceu assim. E unidade é quando duas ou mais pessoas somam forças. Aí você imagina, você tem 100 de força. E aí a outra pessoa, seja homem, mulher, também tem 100 de forças. Vocês somando forças, o peso de força de vocês se multiplica para 10.000. Agora, se você age como 0 força, e a outra pessoa tem 100 forças, então só tem 100. E aí o que acontece muitas vezes, né? Eu canso de ver isso a do último grupo aqui, né? A eterna princesinha na torre, a que sempre quer ser ajudada, a que nunca estende a mão. Ela começa a ficar ressentida por, se ela for casada, porque o marido não é forte pelos dois. Aí ela começa a dizer que ela não cresceu na vida porque o pessoal não ajudou, o pessoal não deu oportunidade, o pessoal nunca apoiou, porque se ela tivesse recebido apoio, se ela tivesse isso, se ela tivesse aquilo, então ela teria feito. E aí ela passa a vida inteira naquele conceito de coitadice. Aí se ela tem um filho, meu Deus, os filhos, que tribulação. Porque ela começa naquele comportamento de ter uma atitude. Eu conheci esses dias, eu estava aconselhando um rapaz lá de Angola. Porque ultimamente está assim, eu estou internacional. Já estava entre estados e agora, esses dias uma moça da Holanda me procurou, não sei como. Mas a gente foi conversando por tradução, né? Foi isso, vai lá, me procurou no Telegram, a gente foi conversando por tradução. E aí, o que aconteceu? A mãe dele era coitada.
E aí, o que aconteceu? Ele estava dentro de um ambiente de relacionamento, porque a coitada é assim, né? Se o filho dá um passo para... Porque eu te carreguei 9 meses e é assim que você me trata. Ela não permite que o filho vá. Se a coitada, a princesa na torre, tem o filho, ela não entende o conceito de Salmos que diz que o filho é uma flecha na mão do valente. Querido, você tem que ensinar o seu filho para ir. Ele é uma flecha, tu aponta e solta, deixa essa criança ir. Ela precisa ir, o filho tem que ir. O filho não é o Java que fica com o guerreiro o tempo todo. O filho é a flecha. Só que a coitada, porque ela quer sempre ajuda, ela fica procurando. Ela extraiu força do marido. Tem um filho, o que ela pensa? Ah, eu vou ter um filho para eu nunca mais ficar sozinha. Para eu ter uma companhia para sempre. Porque marido a gente troca, mas filho é para sempre. Você já ouviu essa frase? Filho é pra sempre. E tipo assim, como assim é pra sempre? E a vida dele? Aí ela não prepara, aí o filho ou a filha é tratado como um rei dentro de casa, sabe? Mas não um rei conforme Deus, que trabalha. Não, ele é um fidalgo, é um rei conforme o mundo. Essa criatura não sabe lavar uma louça em casa, porque a mamãe faz tudo pra você, só fica com a mamãe, tá? Aí a mamãe faz tudo, a mamãe lava, a mamãe passa, a mamãe cozinha, e esse cara tá lá com 40 anos, igual uma vez eu fui numa casa, 40 anos, o cara tava na mesa esperando a mãe colocar a comida no prato dele. Eu fiquei olhando assim, e ela, calma filhinho, você tá com fome? 40 anos, rapachinha. E tipo assim, ele era casado. Mas na casa da mãe, a mãe ainda botava comida no prato pra ele. E o detalhe, ela botou a comida no prato, pegou o bife e cortou o bife. Não, tô falando sério, amados. Eu fiquei olhando assim, eu falei assim... Aí eu penso assim, tu que criou o seu filho desde pequeno para fazer tarefa doméstica. Tinha uma lista na geladeira das tarefinhas que eles tinham que fazer. Por quê? Porque tem que ensinar o seu filho para ir. Você tem que ensinar o seu filho para ele saber lavar, passar, cozinhar, fazer transação bancária, tudo isso você tem que ensinar o seu filho para ir. Por quê? Porque ele não vai ficar na tua casa para sempre. Mas já pensou, tu chega lá, tá seu filho com desnutrição porque só sabe comer pão e miojo? Porque tu nunca ensinou essa criatura a cozinhar, né? Já gastou 5 mil de sabão em pó, estragou toda a roupa porque você nunca ensinou ele a lavar. E aí eu que fico olhando, porque aí tem filho em casa, porque tipo assim... A minha vida é bem corrida. Eu fico imaginando se só eu soubesse cozinhar dentro de casa. As meus filhos chegam à meia-noite e tá assim, ó, caído pro lado, desnutrido, passando fome, porque só eu que sabia cozinhar. Mas a vantagem de ter filho grande que cozinha. Vantagem. Chega em casa, não, hoje eu preparo a comida e detalhe, prepara para todo mundo, porque não é egoísta, não prepara só para ele, só para ela. Porque viu o quê? Viu que a mãe está ocupada, viu que a outra pessoa da casa está ocupada, foi lá e viu e fez a comida. Certo? Tipo assim, acontece na correria, não, nossa, foi lá quando viu, lavou o banheiro, limpou a casa, e você não tem que ficar se estressando com isso, porque sempre ensinei que a responsabilidade da casa é de todas as pessoas que moram nela. Ponto. Você come, você suja, você também aprende a limpar. Aí tu pensa, eu que dei essa educação, fico olhando para a pessoa que o cara tem 40 anos e a mãe cortando bife. Por quê? Porque ela... Só que aí, em contrapartida, esse filho que foi tratado com pão de ló, né, a leite, carregada a leite de pera, certo? Né? Geração danoninho, esse filho... A mãe, qualquer coisinha que liga, filho, eu tô com dor de cabeça, eu vou ter que ir lá com a minha mãe. Você conhece também caras assim que não conseguem honrar a esposa, se dedicar à esposa, porque a mãe fica ali, ó, no meio do casamento o tempo todo. Por quê? Nossa, você conhece ela há 5 anos e eu te conheço a vida toda. Ela não consegue deixar ir. Por quê? Porque na certa. E isso piora, a princesa na torre piora se ela se divorcia. Aí mesmo acabou. A vida do filho ou da filha vira um inferno. Eu conheci uma moça que ela chegou no extremo de começar a se vestir igual a filha. Tipo assim, a gente sabe que a gente, de acordo com a idade, vai trocando a vestimenta. E tem algumas vestimentas que, dependendo da idade, amiga, não te cabe mais. Não te pertence mais essa roupa.
Isso é da idade, 20 e poucos anos. Tem algumas roupas que não te cabe mais. E aí, quando eu fui fazer... Nessa época, eu estava fazendo aconselhamento com a menina, a adolescente. Eu não estava fazendo... Porque eu faço aconselhamento com qualquer idade, assim. E aí, eu estava fazendo aconselhamento com a menina. E a menina estava com vergonha, por quê? Porque quando ela queria ir para uma festa, a mãe dela queria ir com ela. A mãe dela se vestia com as mesmas roupas dela, tipo assim, mas eram 20 anos de diferença. Entendeu? Ela não teve a filha cedo, 20 anos. Algumas coisas dá, né? Algumas coisas são... Mas ela queria participar das mesmas festas, ela queria estar envolvida com coisa, ao ponto que chegou o cúmulo que a mãe dela começou a querer se relacionar, dar em cima do namorado da filha. E aí foi aonde ela me procurou. Como é que eu resolvo isso? Eu falei assim, acho que eu vou ter que ir na sua casa conversar com sua mãe. Porque não é como tu vai ter que resolver isso. Acho que vai ter que ser de mulher para mulher. Eu vou ter que ir na sua casa conversar com a sua mãe. Porque, e aí você olha por que ela sobrecarregou a filha desse jeito. Porque ela sempre foi uma princesa na torre. Ela sempre foi o carrinho de mão que só saía do lugar porque alguém empurrava ela. E aí, como ela não tinha, ela extraiu a força do marido, e aí o marido acabou se cansando e foi embora. Por quê? Porque, vou te dizer, o seu marido não está responsável, você que é casada, para ser tão forte por vocês dois. Você tem que somar força, não extrair força, não pode ser a vampira. Né? Vampiro que é assim, né? Que para ele viver, ele precisa sugar o sangue do outro. E aí, acabou o casamento, foi embora, por quê? Porque a princesa na torre, ela não contribui em nada, ela só tira, ela não contribui em nada, a relação não desgasta. Com certeza reclamava de tudo, porque o cara não dava aquilo que ela achava que ele tinha que dar, ela não trabalhava junto para isso. E aí, passou, vou extrair força de quem? Minha principal fonte foi embora? Filha. E isso começou a sobrecarregar. Querida, ser passiva, ser medrosa, ou bancar a princesa na torre, né? Nada disso. Brincar a princesa na torre não é feminilidade. É parasitismo. E o parasita, você sabe, né? Ele precisa sempre viver dentro do corpo do hospedeiro. E aí, depois que o hospedeiro morre, ele parte para outro hospedeiro. Isso não tem nada a ver com feminilidade. A palavra força, e aqui neste texto aqui em Provérbios 31, 25, ela significa poder ou força de qualquer tipo, seja força material, material pode entender financeira, intelectual, tal, força física, força pessoal, que aí eu falei sobre o caráter forte, social que você tem influência, que muitas pessoas te conhecem e de alguma maneira você consegue ser uma voz forte para atender algumas demandas sociais. Ou política, não apenas de ser uma voz e apresentar demandas sociais, mas também auxiliar na regulamentação da sociedade. Quando falamos de força, estamos nos referindo à capacidade ou poder. Entenda, força sempre tem a ver com capacidade ou poder. É a mesma coisa, são palavras equivalentes. Para suportar. Melhor dizendo, a capacidade para dar suporte. Por que eu estou falando troquei? Porque, infelizmente, o teu entendimento de suportar está dentro de um ambiente de tolerância. Aturar. Só que suportar tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é suportar. É dar suporte. É ser forte o suficiente para aguentar um peso. Certo? Não é só aturar, não é só tolerar, tem a ver com isso. Uma pessoa forte, e a gente vai falar um pouco sobre essas características, é alguém que consegue levantar algo. Uma mulher forte é alguém que consegue levantar algo. É uma mulher que consegue sustentar algo. É uma mulher que consegue prender algo. Ela também consegue cercar algo. E por que ela está cercando? Por que ela está criando um cerco ou um berço? Para preservar, para delimitar, estabelecer limite e para impedir, tá chegando, e para estabelecer limite aqui, ó, alguém colocou um delimitador aqui para mim, para eu não passar muito.
para preservar, delimitar ou impedir. Ela também é capaz, tem força e capacidade para proteger algo ou destruir algo. E a outra característica, existem várias, mas eu quis citar essa. A outra característica de uma pessoa forte é também alguém que consegue permanecer de pé, ou seja, autossustentar-se. E essa capacidade, como vimos, ela se manifesta materialmente, fisicamente, pessoalmente ou politicamente. A palavra virtuosa, que é o nome do nosso movimento de restauração feminina, vem da palavra hebraica shail e também da palavra grega arete. Então, quando você lê lá em Provérbios, mulher virtuosa, quem a achará? O conceito é isso aqui. Significa a força de um exército, significa que uma mulher virtuosa é alguém poderosa, é uma pessoa farta, eficiente, habilidosa, que possui conhecimento, que tem nobreza, que é excelente, que tem bravura, que tem coragem, e também fala da capacidade de cumprir o propósito ou a função que ela se destina, independentemente das dificuldades ou adversidades enfrentadas. Tudo isso significa virtuosa. Não é só ter boas qualidades, não é só você saber sentar direito, comer direito e ser gentil. Está falando de algo muito mais profundo do que isso. Por isso que lá em Provérbios, né, e Provérbios foi escrito quase 5.000 anos depois daquele movimento lá no jardim, diz que uma mulher dessa natureza é difícil de achar. É mais fácil encontrar as princesas na torre, ou as passivas, ou as medrosas. Essa aqui é difícil de achar. Só que essa aqui é a proposta original de Deus para você. Que você tivesse esse tipo de... a força de um exército. A gente vê a guerra da Ucrânia, né? Da Ucrânia com a Rússia, né? A gente vê o quanto está sendo a importância da quantidade do exército, tanto para a defesa da Ucrânia quanto para o ataque da Rússia. E é dito que a mulher não é a força de uma única pessoa. A virtuosa tem a força de um exército. A força dela é muito superior à de uma única pessoa. Como disse há pouco, agora vamos aquelas características que eu falei, vamos dar uma explicada um pouco mais forte dela aqui. Como disse há pouco, a força se manifesta em levantar algo. Aqui fala sobre a capacidade de lidar com pesos corretamente. E este peso pode ser quilo ou responsabilidade. Então, né? Pegar uma bolsinha, não vou pegar o banquinho aqui, mas pegar a capacidade, uma pessoa forte, ela tem essa capacidade de levantar algo. Pois tanto podemos levantar algo do chão, quanto do papel. Então, um exemplo, né? A sacola de supermercado, né? É um tipo de força, dependendo da quantidade de sacolas, 5, 8 sacolas faz o rancho, tem que ter força. A mulher forte, ela consegue carregar as sacolinhas do mercado, mas ela também tem força para desenvolver talentos. Quais talentos? Os dela e os dos outros. Tirar algo, levantar algo. E o conceito de levantar, você vai entender melhor sobre edificar, construir, fazer com que apareça. Desenvolvimento de talentos, projetos, carreiras, famílias, negócios, orientação, aconselhamento, discipulado. A mulher forte, ela consegue tirar coisas do papel. Ela tem força para carregar uma sacolinha, mas também para desenvolver um projetinho. Também para desenvolver seus próprios talentos e também para contribuir para o desenvolvimento dos talentos dos outros. Ela consegue levantar, consegue construir, consegue edificar, consegue tirar do chão. Consegue tirar do papel. A outra característica é que a mulher forte ou a virtuosa, né, ela consegue sustentar algo. Aqui fala sobre manter algo de pé pelo tempo que for necessário ou até que outro assuma
a responsabilidade para dar sustentação ou suporte. E aqui fala, vamos tirar o exemplo da sacolinha do mercado de novo. Você comprou lá, fez o seu rancho, pegou lá aquelas 10 sacolas e manteve aquilo de pé sustentando até chegar no carro. Quando chegou no carro, você baixou um pouquinho, abriu o porta-mala, colocou tudo ali. Naquele momento em diante, quem está carregando o peso não é mais você, é o carro. Então, quando a gente fala de força, a gente não está falando de você pegar e aguentar todo o peso sozinha. Você vai aguentar pelo tempo que for necessário, porque haverá coisas na sua vida que você vai ter que manter de pé isso para sempre. Haverá coisas na sua vida que você vai ter que sustentar temporariamente. E esse temporariamente é porque você, durante um tempo, está assumindo a responsabilidade ou a carga de outra pessoa, ou porque é um projeto temporário de Deus. Projeto temporário de Deus, uma das coisas que Deus faz quando Ele está começando a trabalhar no seu caráter é te dar pequenas tarefas, pequenas funções para executar. E essas pequenas funções, elas têm um caráter completamente temporário, não é para sempre. É só para treinar você em áreas bem específicas. E se você for forte, você vai dar conta de aguentar isso pelo tempo que for necessário. Aquilo que é temporário, você vai lidar de forma temporária. Aquilo que for permanente, você vai lidar com isso para sempre. E aquilo que é para outro assumir, porque ou você tomou a responsabilidade dele porque ele estava fraco, né? Como diz lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1, porque se um está caído, o outro levanta. Agora, se casou com uma princesa, está ralado. Ele vai ter que cair e levantar sozinho. Como acontece em casos onde a pessoa fraca da família é o homem. O que acontece? Se a mulher, que é a única forte do relacionamento, a gente sabe que tem esse caso também, né? Se a mulher é a única forte do relacionamento, ela não pode cair. Por quê? Porque se ela cair, a família desmorona. Então, ela tem que cair e levantar sozinha. Ela não pode contar com o outro. Porque o outro é o zero força. A gente sabe disso, o outro é o zero força. Então, existem coisas que você vai sustentar por um tempo todo, existem coisas que você vai sustentar durante um tempo, porque ou o tempo acabou de sustentar, ou você tem que repassar para outra pessoa. E você vai repassar para outra pessoa, porque sempre foi responsabilidade dela, mas você durante um tempo, até que ela voltasse a ficar forte, assumiu isso, ou é o tempo de entregar, de passar o bastão. Sabe, é o tempo de entregar o bastão. Acabou o seu tempo de lidar com isso e agora você entrega o bastão. Então, a sustentação não está falando de você ficar carregando todo o peso do mundo o tempo todo. Está falando de você ter a maturidade para entender quando é você quem deve carregar e o tempo que você precisa carregar isso. Se é para sempre ou se é coisa. Então, a mulher forte, ela não é centralizadora, ela sabe delegar tarefas. Ela sabe delegar tarefas. Quantas de vocês às vezes ficam lá totalmente atribulada, sobrecarregada, porque acha que para provar que é forte, para provar que é capaz, você não pede uma ajuda. E na sua cabeça, não, eu tenho que provar. Você tem que provar o que para quem, amada? Provar que você consegue se estoporar toda. Provar que você tem a capacidade de conseguir ir no seu e explodir o seu limite, é isso que você quer provar. Né? Tipo assim, para quando chegar no hospital, chegar e dizer assim, tá aqui porque, nossa, minha doença é mais ruim que a sua. Aí fica igual naquele andamento para saber quem é que tá mais doente, quem é que tá mais quebrada. Né? Vocês sabem, né? Eu já falei que quando você vai conversar com aquelas mulheres que não são do reino, só tem 3 assuntos, né? Doença, homens, né? Para falar mal ou para falar bem, e maquiagem e unhas. Não tem outro assunto, é só isso aqui. Ficam disputando para ver quem é que está sofrendo mais, fico falando sobre homens, bem ou mal, ou fico falando sobre maquiagem ou qualquer outro assunto frívolo. E deu. E aí você volta, assim, né? Eu geralmente aproveitava, começou a falar sobre dicas. Com certeza elas vão me dizer onde é que tem roupa barata, onde isso. Vou chegar ali para começar a escutar. Começou a falar de doença. Tchau, amadas, eu vou lá do outro lado, que elas estão falando de maquiagem lá do outro lado ali. Já trocou o ciclo, eu vou lá pro outro lado, porque os assuntos é sempre a mesma coisa, então, tuf.
né? É sempre a mesma conversa, não tem nada mais novo, então acabou assim. E também a força tem a ver com prender algo. Fala sobre não largar ou não permitir que algo lhe seja tirado ou roubado até que você permita. Você tem a capacidade de prender, segurar, né? Imagina, né? Filho pequeno está naquela fase bem curiosa, né? Na realidade, a fase curiosa é sempre, mas quando começa a andar é uma correria, né? Aprendeu a correr, é outra correria ainda. Aí tu segura a mão dele e prende. E ele... Não, fica aqui. Fica aqui. E ele só vai, você tem essa força de segurar isso, e ele só vai se soltar quando você permitir. A força fala sobre essa capacidade de prender algo, não permitir que seja roubado, não permitir que seja tirado de você, até que você queira isso, até que você entenda que dá para soltar isso. Agora eu fico... E aqui você pode entender isso dentro daqueles aspectos de força. Materialmente falando, fisicamente falando, pessoalmente falando, socialmente e politicamente falando. Quantas coisas você deixou que fosse tirada de você, roubada de você, ou você simplesmente largou a mão, sabe? Vamos usar o exemplo da sacolinha de mercado de novo. Tá andando com a sacolinha, de repente parece que a mão ficou mão de alface, como diz a minha irmã aqui, e pá, deixou cair a sacolinha. Não tinha força para prender. Eu lembro uma vez que eu estava uma das idas de Curitiba, e aí tinha um pivete. E quando eu estou em cidade desconhecida, grande, não sei o quê, eu sempre tenho o hábito de usar uma bolsa que eu consiga colocar aqui. Eu nunca uso bolsa nas costas, se eu estou em ambiente desconhecido, eu nunca uso bolsa nas costas. Ou eu coloco a bolsa na frente, ou eu coloco uma bolsa que eu consiga prender debaixo do braço. E aí eu prendo a bolsa, não fico mexendo no celular, fico aqui. Eu prendo a bolsa e seguro aqui. E aí nisso, morei no Rio de Janeiro, né? O rapaz de Curitiba achando que podia me dar o Miguel, o pivete. Aí chegou o rapaz naquela correria, porque eles vêm, né, naquela correria pensando que ia pegar a minha bolsa. Quando pegou minha bolsa, eu só fiz isso aqui, ó. E buf, assim, comecei a rir e fui andando. Pensa que eu nasci ontem, pensa que eu não tô ligada, que eu não vou proteger corretamente o que é meu. Pensa que eu não vou, e eu realmente, vocês vê, se eu tô andando assim é porque eu tô em ambiente que eu não conheço, então a bolsa pequena, né, fácil de prender, e eu tô andando assim, ó, segurando na alça e desse jeito. E aí o rapaz tentou tirar, porque geralmente o quê? A pessoa deixa solto, né? Eu não. Deixa solto, não. Eu já não conheço nada por aqui, não sei como é que são as pessoas, vou prender esse negócio. Então, a força, ela tem a ver com esse negócio, de você entender a sua capacidade ou o seu poder para prender algo, para segurar isso muito bem. E só vai sair da sua mão se você quiser. Agora você pode brincar, filho. Soltou a mão dele. Agora você não pode brincar. Segurou a mão dele. Também fala sobre cercar. Cercar é diferente um pouquinho de prender, porque cercar tem a ver como você... Pensa num muro, certo? E o muro, para ele poder delimitar o espaço, para ele poder proteger aquilo que está dentro do muro, ele precisa ser bem estruturado. Ele precisa ser forte, porque senão, na primeira chuva, no primeiro furacão, no primeiro Katrina, já cai tudo. E aí uma pessoa, pensa assim, quando você está brincando de lutinha com alguém, e aí a pessoa, você começa a correr, ou brincando de lutinha, ou brincando de corrida, e a pessoa vai lá te dar aquele abraço de urso e você não consegue se soltar. Aquilo ali, a pessoa está te cercando. Ou quando você coloca o seu filho no colo e você criou um berço. E aí o que acontece com a cerca? Quando você cerca algo, e aqui fala sobre criar e sustentar limites
Para que você estabelece limites? Para impedir danos, para preservar algo. A mulher fraca, ela não sabe dizer não. Ela não sabe pôr limites. Ela não sabe dar basta. Isso também é porque na iniquidade, e quando eu falar iniquidade, para quem nunca me ouviu ensinando a respeito do reino de Deus, a iniquidade é um nome nas escrituras para a cultura do mundo. A palavra iniquidade, quando você lê nas escrituras, tem duas palavras opostas, justiça e iniquidade. A palavra justiça você pode entender como a cultura do reino de Deus. E você vai ver a palavra justiça sendo citada nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Todo mundo vai ver conforme a justiça. A justiça é a cultura do reino de Deus. É a forma como Deus governa e administra o seu reino, é dentro de um ambiente de justiça. No mundão, na parte rebelada, na parte que se opõe ao governo de Deus, as escrituras chamam de iniquidade. E na iniquidade, na cultura do mundo, você aprendeu que limite é uma coisa ruim. Que quando você limita uma pessoa, você está proibindo, deixa eu ver, você está matando a criatividade dela, você está impedindo o desenvolvimento dela, você está impedindo o sucesso dela, você está impedindo a liberdade dela de ser o que ela quiser e fazer o que ela quiser, mesmo que ela cause destruição para ela mesma ou para outros. Então, como você aprendeu a olhar o limite como uma coisa ruim, você não sabe dar basta para situações complicadas que você está vivendo. Quantas nesses anos de aconselhamento, discipulado, etc., de relacionamento com as pessoas, eu vejo pessoas passando por situações bem complicadas mesmo, e elas chegam para mim assim, ó, mas eu não sei se Deus não quer que eu continue passando sobre isso, eu não sei como orar sobre isso. Porque ela foi ensinada que ela tem que ser permissiva até com Satanás, ela tem que dar liberdade para Satanás para agir, porque Satanás é uma pessoa, e se ele quer lhe fazer mal, então deixa. Ela não consegue ter postura de dizer não diante de uma coisa errada, e ela não sabe cercar, ela não sabe sustentar e criar limites. Isso é importante, né? Quando fala sobre a capacidade da mulher de estabelecer limites, o texto que fala muito claro lá sobre isso é Provérbios, dentro de um ambiente de maternidade e paternidade, que diz assim, ó, filho meu, obedeça o mandamento do seu pai e não rejeites a lei da sua mãe. E a palavra lei, sabe o que ela significa? Limite. Toda lei é um limite, proibido passar. Então, por aqui, você pode vir até aqui, daqui por diante você não passa. Então, esse aqui é o limite, né? Igual o banquinho aqui, que é o meu limite. Limite. Quando você cria limites, você estabelece um perímetro para que você possa controlar melhor as coisas. Quantos pais chegam na adolescência, sofrem com seus filhos, porque na infância não colocaram limites? E aí a pessoa, ela se tornou, ela tem uma visão, porque ela tem, entenda assim, você tem direito a ser livre. Você não tem direito de ser destrutivo. Quando você, e isso é uma coisa que a falsa liberdade do mundo vai dizer para você, não, você pode viver do jeito que você quiser, até se você quiser ser destrutivo. Não, Deus diz, você só tem a permissão de se conduzir dentro da justiça, porque eu sou justo, eu quero que você seja justo também. Se eu vivo sobre regras, você também vai ter que viver. Por quê? Porque quando eu vivo sobre regras, eu protejo a mim e a você.
Não é verdade? Quantas pessoas, né? A Fernanda é advogada. Não sei se você já tratou de problemas de muro ali, porque o outro fez o muro 2 metros mais para frente, acabou atingindo o limite do muro do terreno do vizinho e deu toda aquela treta. Por quê? Isso é a falsa liberdade. Você vai achando que não tem limites. Aí, quando você não preserva limites, você permite que outra pessoa entre no seu casamento, você permite que outras pessoas influenciem os seus filhos além de você e do seu marido, você permite tudo. Você não cria um muro, você não é como diz lá de Provérbios, você não é um muro ao redor do seu casamento, você, mulher, não é uma torre. Você permite tudo, você não sabe cercar. Ah, eu queria fazer, então faz, tudo bem. Você é livre. Deus te deu liberdade para ser justo, não para ser destrutivo, não para causar dano nem a você e nem ao próximo. Você não tem a liberdade para fazer o que você quiser de forma destrutiva. E aí a mulher fraca, ela não sabe dizer não. Ela pode até dizer não dentro daquele conceito da teimosia que eu falei lá na frente, sabe? De olhar só para as vontades dela. Mas os verdadeiros limites, ela não sabe impor. Os falsos limites, dentro de um ambiente de manipulação, ela até estabelece. Mas os verdadeiros limites, o chegar aqui não vai entrar, Satanás. Ela não sabe impor. Ela não consegue criar uma cerca. Põe o filho no colo. O filho quer descer e você está atravessando a rua. Ele não vai descer. Você está colocando um limite nele no seu colo. Ele tá com um espaço limitado ali. Ele pode só chegar aqui ou para cá. Mas você está fazendo isso para o mal dele ou para preservar a vida dele porque você está atravessando a rua? Para preservar, mesmo que o filho não entenda isso. Mesmo que o filho não entenda, o objetivo de você cercar algo é para preservar, para impedir de danos ou para remover danos. A mulher forte, ela consegue destruir algo. Aqui fala sobre eliminar, porque uma pessoa forte, ela destrói coisas, certo? Eliminar, romper, descartar coisas desnecessárias, nocivas, impróprias, independentemente do grau de resistência que essas coisas possuem. Independentemente, exemplo, a gente conhece pessoas que conseguem dar um soco e quebrar essa madeira e quebrar essa parede. E a gente conhece pessoas que não conseguem quebrar a parede e tal. Então ela vai pegar uma marreta e vai somar força, vai somar a força dela com a marreta. E vai multiplicar a força dela por meio da barreta. E eu quero que você entenda que destruir algo é isso também. Tem situações na sua vida que a sua força atual vai dar conta. Vai ter outros momentos que você precisa ser estratégica para pegar um instrumento para ampliar a sua força. Mas você precisa entender que aquilo que precisa ser destruído, você precisa destruir. Mas quando você é fraca, você administra, você não destrói. E aí você se torna aquilo que a gente vê em alguns canais da acumuladora. Sabe, aquela pessoa que tem tanta dificuldade de jogar lixo fora, que de repente a casa dela virou um lixão. Pessoas que não conseguem destruir coisas é o equivalente espiritual e emocional daqueles acumuladores lá. Ela sabe que aquele comportamento é errado, mas ela não destrói. Ela sabe que ela já deveria ter dado fim nesse comportamento defensivo baseado nessa ferida de alma, mas ela não se trata. Ela já sabe que ela deveria acabar com aquela amizade lá, porque está fazendo mal para ela, mas ela não acaba com aquele relacionamento. Ela não dá fim. Ela não sabe cortar coisas. Ela só acumula. Aí com a amiga que ela sabe que porque a gente sabe que existem relacionamentos tóxicos. Tóxicos, ou seja, relacionamento dentro de um ambiente
parasitário. A pessoa ela não quer você, ela quer o que você proporciona a ela. Quando você é tratado como uma ferramenta, como um meio para um fim, você tem que cortar esse relacionamento. Por quê? Porque isso vai tirar a sua saúde, porque você é um hospedeiro. E o hospedeiro acaba morrendo na mão do parasita. E aí ela não consegue cortar o relacionamento. Não está acrescentando em nada, só está saindo. Quantas vezes já ouvi assim, é verdade, eu tenho que acabar com esse relacionamento. Tem dias que eu chego da casa dela, chego até com dor de cabeça, porque parece assim que eu fui sugada, e então corta. Eu tive uma moça, alguns anos atrás, eu chamo moça, mas ela não é uma moça, vamos botar assim, mas que ela estava num relacionamento tóxico. E a pessoa, a amizade entre mulheres mesmo, tóxicas. E a pessoa que ela tinha essa amizade, eu conhecia também. E o detalhe, eu não sabia que elas eram amigas, eu também me tornei amiga dela. E quando eu percebi a toxicidade, lembra aquela situação lá que eu contei? Quem foi no retiro, eu contei uma história de uma guria que a guria do Paraná, que foi comigo em viagem. Então, tipo assim, eu tive um relacionamento e essa mesma guria se relacionou com outra moça. E era o quê? A gente tinha uma amizade, só que a guria ela era tóxica. E aí eu tinha um hábito, né? Tinha um hábito até mais ou menos os filhos chegarem, que era o quê? Eu tirava um mês para mim. eu me dedico 11 meses para os outros, eu vou pegar as minhas férias e vou ficar comigo. Então eu ia sempre para outro estado, saía da região que eu estava. E lá eu conhecia pessoas diferentes, ou eu ia para fazer cursos se eu não ia para fazer cursos dentro de área de aconselhamento, eu ia para me curar, certo? Não ia lá para aprender, eu ia lá para ser ministrado. Então eu tirava aquele tempo para mim, seja para conhecer outras pessoas, sendo para acrescentar alguma coisa mais na minha vida e tal. Então era aquele meu momento só meu. Eu tinha o hábito de, se eu pegava 30 dias de férias, que era raras as empresas que dão para o gerente 30 dias de férias, no máximo é 15 dias, 20 dias, quando eles não querem negociar isso também, né? Mas, nunca cedi sobre férias. Férias eu nunca cedi. Nunca cedi mesmo, assim. Só quando era estatuto da empresa que você tinha que, eles só te davam 20 dias e te pagavam 10. Aí, por ser estatuto, não era inegociável, eu cedia, mas senão eu pegava os 30 dias mesmo. E aí o que aconteceu? Essa guria teve um dia que ela quebrou essa minha rotina, porque ela apareceu do nada na rodoviária para querer viajar comigo. Amada, foi complicado. Ela causou um rebu e uma vergonha lá. Mas essa moça, ela também se relacionou com uma outra pessoa. Anos depois, essa pessoa, ela começou na igreja, eu tinha célula, a célula tem igreja que é pequenos grupos, grupo de convívio, que aí você se reúne uma vez por semana, e aí você é líder desse grupo e tal. E essa moça começou a frequentar a minha célula. E ela pegou um dia e falou que da relação com a fulana, só que eu não via a fulana há um tempão, então demorei para ligar o nome à pessoa, só me liguei depois que ela mostrou a foto. Falei assim, eu conheço. Falei, para anos depois, parece mesmo, pensando, né? Fez o mesmo jeitinho de sempre. E aí ela falou assim, o que eu faço? Eu falei assim, você vai ter que cortar. Eu falei assim, eu também me relacionei com ela. E tão logo, e tanto que querida, quando a gente voltou de Curitiba, eu cortei a amizade. Assim, mas eu fui muito taxativa. Eu falei assim, esse tipo de relacionamento eu não posso ter. Porque se você não preserva o meu espaço, se você não aceita a minha individualidade, a gente não consegue caminhar em unidade, porque unidade, querida, é quando você é uma salada, não é como você é um purê de batata. A unidade, ela respeita a individualidade. Ela não tira a individualidade, certo? Mas quando você não é desse tipo, você acaba cercando coisas erradas, vamos botar assim. E eu cortei, eu falei assim, não, você tem que cortar, por quê? Porque eu conheço ela há anos e ela não mudou. E ela cortou. E aí o que acontece? A gente ficou durante uns 2, 3 anos caminhando juntas ainda. E aí ela falou assim, hoje eu me sinto forte para voltar a conversar com a fulana, porque ela simplesmente só bloqueou tudo, que ela falou que ela falou assim, que se chegasse diante da fulana e fosse conversar com ela ia ceder. Ela falou assim, eu não sou forte para lidar com ela.
Eu não sou forte, eu reconheço que eu não sou forte para lidar com ela. Então ela pegou, simplesmente bloqueou, parou de frequentar, a guria ligava, ela dizia que não podia e pá! Não posso estar com você. Por que não? Porque eu não posso. E aí ela se afastou. E aí depois de 3 anos ela falou, não, hoje eu me sinto forte para ir lá e conversar com ela. Ela destruiu isso na vida dela. Ah, você, mas por quê? Porque a amizade, querido, ela tem que somar também, sabia? Você tem que cercar-se de boas pessoas como amigos. Se você está vivendo numa situação onde você não tem bons amigos, então, querido, não tem amigo nenhum. Porque o amigo, ele precisa ser capaz de ferir você para preservar a sua vida. As escrituras falam que provas de lealdade são a ferida feitas por quem te ama. O seu amigo, ele precisa te dizer a verdade na lata. Ele precisa dizer, ó, tu é esse homem, tu é essa mulher, você está errada nisso. Ele precisa te amar tanto ao ponto de impedir que o seu comportamento errado venha causar dano para você e para quem convive com você. Você precisa ter um amigo que te ajude a proteger a si mesmo. E você precisa ser esse tipo de amigo na vida da pessoa. Você precisa ter esse tipo de amiga na sua vida. Então, se você está numa relação de amizade, onde a única coisa que vocês têm em comum é que vocês saem para comer e nada é acrescentado, então faz como eu, coloca, ela não é sua amiga, ela é sua colega. E eu tenho essas classificações, tá? Eu tenho as colegas, eu tenho muitas colegas, pessoas que nosso relacionamento é superficial, é só para brincar, para rir, para falar bobagem e para comer. Elas não são minhas amigas. As minhas amigas, quando no tempo da minha angústia, elas vão se tornar minhas irmãs. Não, é minha colega. Não é só de trabalho, eu tenho um monte de colega dentro e fora do ambiente de trabalho. Eu tenho poucas amigas, mas eu tenho um monte de colega. Mas houve uma época da minha vida que eu não tinha amiga nenhuma. Teve vários momentos da minha vida que eu não tinha amiga nenhuma. Eu não tinha nenhum tipo de amizade. Por quê? Porque a pessoa era superficial demais. Eu não podia dar essa abertura de coração para ela. Ela não podia ocupar esse lugar na minha vida, porque a superficialidade dela ia fazer o quê? Ia acabar me tornando um hospedeiro. E não, amor, a minha força ela tem que ser preservada. Ela não pode ser extraída. Eu posso somar forças. Eu posso aguentar o seu fardo, como você pode aguentar o meu durante um tempo, mas é só durante um tempo. Depois, eu vou pegar o meu peso de responsabilidade e você vai pegar o seu. Nada de sobrecarga. E por último, a força, ela também está equilibrada em permanecer de pé. E aqui fala sobre autossustentação. Aqui fala sobre resistência e solidez. Se a coluna é forte, você consegue se manter de pé, certo? Bebezinho não consegue se manter de pé por muito tempo, por quê? Porque os ossos dele, né, a coluna dele ainda não tem essa estrutura de força, certo? Então, permanecer de pé. Permanecer de pé em que sentido? É principalmente em proteger as suas posições. Todos nós, querida, temos posições e funções na vida. Você tem, como eu falei, né, todo mundo começa na função e na posição de filho, e à medida que vai se estabelecendo, ela vai desenvolvendo outras funções, né? Se são dos tipos que se casa, ela vai se tornar esposa e se tornar mãe, mais 2 funções. Se não for do tipo que se casa, porque nem todos foram chamados para o casamento, a parcela pequena de quem não foi, mas ainda existe esse grupo, você então vai ocupar posições de funções, de profissões específicas na sua vida. E em cada uma dessas posições e dessas funções, você vai ter um nível de responsabilidade, um nível de liberdade e de autoridade. E sempre vai ter o inimigo que veio para roubar, matar e destruir. E esse inimigo, ele vai tentar te roubar, te tirar do jogo, quebrar, fazer você sair da sua posição. Fazer você sair do seu lugar. E você precisa se autossustentar e permanecer de pé. Aqui fala sobre você ter a capacidade de resistir.
de você ser sólida o suficiente para continuar de pé. E aqui também fala de você reconhecer sua própria força, tá? Autossustentação tem a ver com isso. De você aprender a reconhecer sua própria força. E aí, como é que eu aprendo a reconhecer minha própria força? É quando eu sou inteligente o suficiente para perceber que eu preciso de uma segunda força, uma marreta para ajudar a quebrar essa parede. E justa o suficiente para entender que aquilo é uma situação que ninguém precisa me puxar pela mão. Eu mesmo consigo sair daquilo. Autossustentação é eu reconhecer minha própria força. E reconhecer minha própria força também é saber o limite da minha força quando eu preciso de um item a mais ou de uma pessoa a mais para multiplicar a força comigo. Não estou falando aqui sobre você ser o Hulk, sobre você, né, aguentar todo mundo. Vocês estão entendendo que eu não estou falando disso aqui, né? Vocês estão entendendo? Então beleza, não estou falando disso aqui. Isso daí é aquela mulher que ainda não reconheceu quem é e ela passa a vida inteira tentando provar algo para alguém, mas ela nem sabe o que ela está tentando provar. Ela só acha que tem que provar. Então é uma pessoa extremamente sobrecarregada. Eu não estou querendo dizer que você seja uma mulher sobrecarregada. Eu estou falando sobre você reconhecer a sua própria força. Para você permanecer de pé, para você aprender a não sair do seu lugar e da sua posição, para você parar de ficar caída e só se levantar quando alguém te puxar pela mão, porque você não tem a coluna firme o suficiente para se levantar sozinha. Ah, mas eu quebrei a perna. Aí sim, né, amor? Quebrou o osso da perna, é óbvio que você não vai querer bancar a louca e piorar o seu dano, certo? Você está machucada, então você vai esperar que alguém te tire. Mas você também não vai ficar lá toda a vida machucando o mesmo osso para continuar enfermo e passar a vida inteira que alguém te carregue. Porque eu sou assim, porque em 1932 eu tive um tombo. E até hoje, quando muda o tempo, você conhece gente assim também, né? Essas daqui, elas acham que, nossa, um dia eu tive coluna, hoje eu não tenho mais. Outros pontos a destacar sobre a força é que a força é a mesma coisa que poder, energia, capacidade, e ela se manifesta de acordo com as funções, propósitos e vidas de cada ser. E por isso que há níveis e tipos diferentes de força. Então, exemplo, se eu sou uma árvore frutífera, a minha madeira, ela não é tão forte quanto uma árvore que foi criada para servir de construção. Então, se eu sou uma laranjeira, a minha madeira é boa, ela tem um nível de força, mas eu não sou tão forte como uma nogueira, uma sequoia, né? Vamos pensar em outra árvore, um cedro. Por quê? Porque o cedro, ele foi criado não para ser uma árvore frutífera, não para ser uma árvore medicinal, ele foi criado especificamente para que ele sirva de construção. Então, porque ele foi criado para servir de construção, a madeira dele tem uma força maior que a madeira da laranjeira. Por quê? Porque o propósito da laranjeira é ter raízes fortes para conseguir extrair os nutrientes corretos para deixar o fruto dela saudável. Então, para você entender a forma como a sua força deve funcionar, você tem que entender o seu propósito de vida. Então, exemplo, se você foi chamada para ser uma arqueira, né, que pega a flecha e joga para longe, você precisa ter uma visão de longo alcance melhor do que aquela que foi chamada para ser uma pedreira, né? Que a visão dela é sempre para perto. Ela não precisa de visões de longo alcance. Tá entendendo? Quando você sabe o tipo de mulher que você foi projetada para ser, quando você sabe o tipo de vida que você foi destinado a viver, você vai conseguir entender a sua força, e aí você vai parar de ficar se comparando. Amada, você é laranjeira, para de ficar com inveja do cedro. Você tem outros tipos de força.
Você tem outros tipos de qualidade de acordo com o tipo de pessoa que você é e de acordo com o propósito que você tem. Naquilo que somos iguais, Deus nos deu a mesma capacidade, poder e energia. Naquilo que somos diferentes, a nossa força se manifesta dentro do tipo de pessoa que eu sou e da vida que eu estou destinada a construir no reino de Deus. Para você reconhecer sua força, você precisa parar de se comparar com os outros e querer saber quem você é e qual o seu propósito. Porque às vezes o que você enxerga como defeito é só porque você não foi chamado para ser cedro. Não tem nada de errado com você. Ah, mas eu não sou tão boa quanto fulana é boa nisso. É porque é a vida dela. Mas eu precisava disso. Para que você precisava aprender isso? Tem a fulana, deixa ela fazer. Por que você precisa fazer tudo? Por que precisa saber de tudo? Por que você precisa aguentar tudo? Você vê lá a laranjeira pegando e se pagando assim, não, essa semana eu serei laranja, a semana que vem eu já agendei aqui, eu vou ser alface, na outra semana eu vou ser eucalipto e, cara, eu tô olhando pro peixe, eu queria ter essa liberdade de nadar, você é um peixe também, você vê? Vocês vão ver. É cada um no seu cada um. Mas todos contribuindo para o bem-estar de todos. Mas engraçado que a gente não, né? A gente quer ser peixe, alface, tomate, limão, a gente quer ser o quê? Cedro, a gente vê uma papagaio, quer ser um papagaio também. Ficamos confusas, e aí eu não sou forte, por quê? Porque eu não sou forte igual a fulano. Eu não tenho capacidade, porque eu não tenho capacidade igual a Beltrana. Mas vocês têm o mesmo propósito de vida? Podem ser semelhantes em alguns aspectos. Então é óbvio que naquilo que vocês são semelhantes, a capacidade de vocês e a força de vocês será a mesma. E naquilo que é diferente? Você é forte nisso e ela é forte naquilo. Quando Deus estabeleceu o homem e a mulher, Deus estabeleceu a mulher para ser a guardiã interna da sua família ou do seu território. E o homem para ser o guardião externo. Então, o homem ia impedir que o inimigo entrasse no terreno, vamos botar assim. Mas, caso o inimigo entre no terreno, é responsabilidade da mulher para jogar o inimigo para fora. É por isso que quando a serpente no jardim... O inimigo entrou, quem é que chuta? Tu, amada. Por isso que quando a serpente entrou no jardim, ela foi direto para a mulher. Por quê? Porque o homem já tinha, tipo assim, já tinha passado pelo guardião externo, ele já tinha deixado entrar. E aí o que aconteceu? A mulher pegou e serviu um café. Come aí, amada. Quer um biscoitinho? Gostou de como bater o papo, né? Começar a fazer crochê juntas, né? Foram para academia juntas, se tornaram super amigas. Por quê? E aí, quando a gente olha biologicamente para fazer essa comparação da guardiã interna e do guardião externo, o que você percebe? Que o homem, por ele ser o guardião externo, ele precisa enxergar as coisas melhor à distância. E você sabe, né, que se a pessoa nasce com a saúde perfeita, o homem enxerga as coisas muito bem de longe. Por quê? Porque ele precisa, ele é um guardião externo. Ele precisa saber, tanto que tem um texto na Bíblia, que agora eu esqueci a referência, de um cara que ele estava no muro, né? A cidade estava dentro da cidade, a cidade estava sitiada, ele estava no muro, e aí o pessoal estava chegando, e o pessoal dizia, eu não sei se aquilo lá é amigo ou inimigo, ele não, é o fulano, pode abrir o portão para ele, porque eu conheço ele pelo jeito de andar. O cara no muro viu o amigo vindo à distância, e ele... Homem, se fosse mulher, chegar não, vou esperar chegar no portão. Por quê? Porque por sermos guardiães interna, a nossa visão, ela é contextual. Eu esqueci o nome dessa visão aqui, parabólica, panorâmica.
Tanto, né, não sei vocês, mas eu enxergo perfeitamente a minha mão aqui. E se eu virar, ó, o homem não tem isso. O homem, pela visão dele, por ele ser o guardião externo e ter que ter uma visão de longo alcance, ele precisa virar a cabeça para poder enxergar o que está aqui. Eu não. Eu, por ser a guardiã interna, eu consigo. Por quê? Porque eu sou aquela que preciso tirar o inimigo de dentro de casa. E aí, mas como é que o inimigo entra dentro de casa? Se fingindo de amigo. É por isso, mulher, que você é detalhista. Ah, mas o cara não presta atenção em nada, porque ele é o guardião externo. Quem tem que perceber? Quem tem que perceber o inimigo que se faz de amigo é você. Quem tem que perceber a nocividade de um ensino que aparentemente parece uma coisa boa e que está contaminando seu filho é você. É você que vai poder, você, guardiã interna, que vai mostrar o que é verdadeiramente falso ou verdadeiro na situação. Por quê? Porque Deus dotou a mulher com a capacidade de ver além das aparências. E aí a mulher usa essa capacidade de uma maneira muito incorreta, mas a gente vai falar sobre isso outro dia. Você é detalhista, amada. Por quê? Porque a única maneira de um inimigo entrar dentro de casa é se fingindo de amigo. Alguns anos atrás, eu disse para o meu filho o seguinte, né, eu estava discernindo, querida, é quando você busca em Deus para ver algumas coisas da sua vida para você poder resolver. E aí eu cheguei e falei assim, ó, filho, então, na sua próxima escola, vai aparecer um rapaz, eu dei a descrição física que eu cheguei a ver o rapaz, assim, assim e assado. Não se relacione com ele. E é um laço de Satanás para a sua vida, eu disse isso para o meu filho. Porque ele vai vir do jeitinho que você gosta. Por quê? Porque o meu filho ele tem uma mania de querer salvar o mundo todo. Então, se o cara ia vir com aquele jeito de coitado, precisando de ajuda. E eu falei assim, ó, mas ele é cilada, Bino. E o que aconteceu? O meu filho não escutou o que a mãe dele disse para ele. E ele conheceu o rapaz, se envolveu com o rapaz. E para resumir a história, qual foi a cilada, querido? Aconteceu uma situação na escola que deu até polícia e o meu filho quase foi preso por causa daquele rapaz. E eu falei, cara, eu te avisei em janeiro. Eu te disse. Eu cheguei assim, filho, porque tipo assim, eu tenho esse guardiã interna. O inimigo declarado, eu não preciso me focar, porque é declarado. Agora, a serpente se pagando de pet, tem que me tocar. Cheguei e disse, eu falei assim, eu te avisei. Eu falei que ele ia parecer gente boa. Ele chegava, eu acho até que ele é meu discípulo. Meu filho falava assim, não é seu discípulo. Segure é uma bomba. Tipo assim, o nome dele deveria ser Granada. Quem vai explodir na sua mão? E ele não me escutou. E aí, como a gente teve que resolver? Eu falei assim, não, a verdade tem que aparecer. E eu colocava e nada, até que eu cheguei, pai, alguém deve ter visto essa situação. E aí o professor mais mal encarado da escola, sabe aquele professor linha grossa, cascadura, eu esqueci o nome dele. Isso aí mesmo. O professor mais linha dura foi ele que foi em defesa do meu filho e disse, não, isso daí não foi ele que fez, não. Foi o fulano lá com o Beltrano. Imagina, esse moleque tá na escola não sei quantos anos. Isso daí eu conheço. Não, essa situação, ele que defendeu. Eu falei assim, ó, não venha com aquele papo de que tudo isso serve de lição. Não, tem coisas que Deus não quer que você passe. Não vai servir de lição, não, certo? Eu falei assim, ó, isso é a única lição é, aprenda a não questionar a autoridade da sua mãe em guardar a sua vida. Quando eu falar para você que isso você não deve acontecer, respeite a minha posição na sua vida. Eu sou a guardiã interna da família.
Eu é que faço a diferença entre o inimigo que se finge de amigo. Essa é a minha responsabilidade. É isso que é a minha maternidade na sua vida coisa. A única lição que você tem que aprender é que você tem que parar de bancar o órfão e se lembrar que você tem mãe. E que eu entendo que a minha posição de ser a guardiã interna. Entrou dentro de casa, vaza. As brotadas nunca duram comigo. Graças a Deus que eu não tenho mais problema. Mas eu lembro uma vez um gurizinho que entrou, me fez amigo no Facebook porque queria namorar com a minha filha. Eu falei assim, amado, tu não é o esposo dela. Mas assim, eu sou um cara trabalhador, querido, com certeza você é o perfeito de alguém. E quando você conhecer essa guria, você vai fazer muito feliz. Mas tipo assim, amor, você não é para minha filha. E deu. Mas a senhora não vai me dar nenhuma oportunidade para me conhecer? Eu falei, não. Porque se eu der uma oportunidade para te conhecer, eu vou desproteger o seu próprio coração. Eu vou te dar umas esperanças que eu não vou suprir. E eu não quero brincar com seus sentimentos. A resposta é não. Mas eu gosto tanto da sua filha. Não, amor, você não gosta da minha filha. O que você tem é uma apaixonite por ela. Quando você conhecer a sua mulher, você vai perceber que aquilo que você sentia pela minha filha era uma piada. Você vai ficar até com medo da sua mulher, porque você vai gostar tanto dela que você vai achar que ela vai te machucar e durante um tempo você vai entrar em modo fuga. Entendeu? E eu vou ter que comprar uns tênis para ela de corrida para correr atrás de você. Eu disse, não é não. A resposta é não. Aí veio a guria. Eu queria tanto conhecer a sua mãe. Eu falei assim, eu lembro uma vez, teve uma guria que do Gabriel, falou assim, filho, eu não quero essa guria dentro de casa. Não, ela quer você. E você não é dela. Se ela vir aqui, ela vai querer me tratar como sogra. E a resposta é não. Você é assim, amada, eu sou assim. Sabe, eu sou uma leoa para proteger as minhas crias. Eu sou assim mesmo. Eu sou bem assim. Se eu percebo o perigo, né? Quem convive comigo já sabe como é que eu sou. Se eu percebo o perigo, eu já vou avisando. Não, não é. Por quê? Porque quando eu não assumi minha posição, eu machuquei tanto a minha família. Eu perdi tanto. Quando eu não assumi o meu lugar de força porque eu me achava muito fraquinha, eu causei tanto dano. Mas aí, então a gente, né, o arrependimento faz isso, né? Faz você tomar vergonha na cara e se colocar no seu lugar. E aí as coisas mudaram. Então, querida, a força, ela tem a ver com você reconhecer que há uma capacidade, um poder e uma energia em você. E você não vai se tornar masculina se você quiser ser forte, desde que você reconheça o tipo de maneira, sabe? Eu não fico bancando a guardiã externa, sabia? Não fico assumindo lugares e posições que não são meus. Não. Minha fase de Carlão já passou. Entendeu? Né? Minha fase de Carlão já passou. Né? Quando eu não entendia como eu deveria operar dentro de uma postura de edificação, dentro de uma postura de guardiã interna, e a gente um dia vai explicar, se bobear, isso pode até ser o tema do próximo café, explicar essas... Vocês querem saber sobre isso? Como ser guardiã interna, como ser edificadora. Então, a gente vai ser o nosso tema do próximo café, então. Então, tipo assim... Quando você começa a se posicionar, você entende que força tem a ver com sustentar algo. Levantar, proteger, colocar limites. E você não vai colocar limites porque tem que ser sempre do seu jeito. Não, é dentro de um princípio de justiça. É para preservar algo, para impedir dano. Não é para ser a ditadora da casa, tirânica. Não é isso. Se você está estabelecendo limites... porque você está com medo de que algo aconteça. Amor, isso não é impor limites, isso é controle. Nós temos que ser governantes, não controladoras. E o controle sempre vem do medo. O governo vem do reconhecer a posição que você ocupa e a autoridade que você tem.
eu posso fazer isso, porque essa é a minha posição. Eu tenho esse direito, eu tenho essa responsabilidade, porque essa é a minha posição. Você nasceu para ser forte, não forte como um homem é forte. Porque se todos os dois forem fundamentador e guardião externo, quem vai edificar a casa e quem vai protegê-lo internamente? Porque se todo mundo fazer a mesma coisa, esse é o problema do mundo, sabia? Todo mundo quer ser igual a todo mundo. Ninguém quer ser a si próprio. E aí a gente vê um monte de deficiências. Dentro de uma igreja, você sabia que Deus ele sempre trabalhou com liderança compartilhada, certo? Sempre foi assim. Então, na igreja, a igreja, né, que surgiu a partir do conselho da Aliança de Cristo, ela é estabelecida sob 5 ministérios líderes, que é o apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. E cada uma dessas posições de liderança, assim como acontecia com o povo de Israel, o povo de Israel tinha a função de profeta, juiz, sacerdote, o patriarca, e os oficiais. E aí os oficiais podiam ser os levitas. Tinha essas funções aqui, para cuidar de todo o povo. E o sacerdote era importante, o profeta era importante, o juiz era importante, o patriarca era importante e os oficiais eram importantes. E Deus sempre foi múltiplo em liderança. A liderança sempre foi compartilhada. Estabeleceu a igreja sob 5 ministérios. Aí o que aconteceu na liderança? Hoje todo mundo quer ser pastor. E aí há uma deficiência de apóstolo, de profeta, de evangelista e de mestre. Há uma deficiência. Então, quando você quer ser igual a todo mundo, você, por não entender a importância que você tem no reino, você acaba deixando o reino de Deus naquela área. E o reino de Deus é a criação de Deus, é a terra, certo? Também. É os céus e a terra. Então, a sua vida aqui, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Quando você quer ocupar as mesmas posições dentro do casamento que o seu marido, a sua parte fica deficiente. Quando você, na vida profissional, quer fazer as mesmas coisas igual a todo mundo, aquela parte onde você iria se destacar também fica deficiente. Você precisa entender qual é o seu lugar e a forma como a sua força opera. Porque sim, querido, se você não fizer o que você tem que fazer, outro não fará. Outro até pode, durante um tempo, fazer a mesma coisa que você está fazendo. Mas vai chegar uma hora que aquela coisa vai quebrar. Por quê? Porque falta você, porque você se acha fraca, se acha sem energia, se acha incapaz. E força, querida, você precisa começar a mudar a sua mente. Eu sou forte, apesar de poder ter momentos de fraqueza. Certo? Certo? Tem um momento de fraqueza. Por isso que é dito que a mulher virtuosa, apesar de ela ser forte, ela todos os dias se veste de força. Por quê? Porque se ela não tomar a decisão de permanecer forte todos os dias, se alimentar bem, comer direito e dormir bem, ela vai ficar fraca. Mesmo que ela tenha nascido para ser forte. Vocês entendem isso, né? Eu não estou falando aqui sobre você manter uma postura de ser forte o tempo todo, não. Se chegou uma situação aonde te esgotou, vai descansar. Mas se lembre que a fraqueza tem que ser um estado temporário, porque a força é o seu lugar e a sua posição eterna. Eu posso ter momentos de fraqueza, agora eu não posso viver uma vida como fraca. Joel 3,10 diz assim, chegue um momento em que você vai pegar a sua relha de arado e transforme ela em espada. E você pega as suas podadeiras e transforme ela em lanças. E diga, você que é fraco, diga que você é forte. Está na hora de você, mulherada, pegar, sabe a relha de arado? Imagina um ancinho, sabe? Um ancinho, ele não cavuca a terra, não é verdade? Ele só passa por cima das folhinhas, tal, só puxa uma coisinha ou outra e deu. Mas ele não abre buracos para criar coisas, para plantar. Se você quiser plantar alguma coisa, não vai dar para usar um ancinho. Podadeira, você até corta algumas coisinhas,
Mas você não vai lá e usa uma lança para derrubar, porque a lança ela é boa, né? A lança é um instrumento legal de luta, que ela tanto protege você de perto, mas ela também consegue matar o inimigo a longa distância. Você joga a lança e ela vai. E aí vai chegar um momento assim, ó, pare de querer ficar querendo bancar o agricultor quando você tem que ir para a guerra. Não, eu vou ficar aqui quietinha na minha, lá, remoendo as mesmas coisas, puxando o coancinho, até coloco um limitezinho aqui, um limitezinho, né, de uma podadinha aqui, uma podadinha. Isso não tem que ser podado, isso aí tem que ser destruído, arrancado. Isso daí não é árvore frutífera, amor. Isso aí é veneno, é erva daninha. Arranca isso com a mão. Não, não, deixa eu dar uma cortadinha aqui, vamos limitar, vamos só limitar. Não, não tem que limitar. É igual como aconteceu, né? A mãe do Cazuza fez isso, né? Ela, como é que se diz? Ela não conseguiu trabalhar dentro de uma posição de impedir que o filho fosse viciado, então ela começou a criar administração em relação ao vício do filho. E aí o que aconteceu? Ela se tornou uma desfilhada. Perdeu, né? Perdeu o filho para essa vida de drogas. E hoje ela, né, criou tal, a organização Cazuza, acho que é Fundação Cazuza, desculpa e tal. Mas quando você lê a história dela, até foi criado um filme. Eu preferi ler a biografia, porque o filme fala muito palavrão, então, mas tem isso também. E aí você vai vendo o relacionamento, o que você vê? Uma mulher que nunca se colocou, ela sempre foi uma babá perfeita para o filho dela, só nunca foi mãe dele. Então ela lavou, ela cozinhou, ela vestiu ele, ela levou ele para a escola, ajudou nas tarefas, coisa que qualquer pessoa pode fazer pelo seu filho. A professora da escola ajuda ele nas tarefas. Se você pedir para a vizinha e for sair, a vizinha dá banho e comida para o seu filho. Seu filho não precisa de você só para essas coisas. Qualquer babá faz isso. Se você contratar, eu já fui babá, tá? Minhas primeiras profissões foram ser babá. Eu já fui babá, eu lavava, passava, cozinhava a roupinha da criança, ajudava lá nas tarefinhas até o pai e a mãe chegar. Isso daí é parar. Essa parte da maternidade é sucesso, amor. Qualquer um consegue fazer. Seu filho precisa de estrutura. Mas para dar estrutura você tem que ser forte. Mas se você for a coitada da casa, que estrutura seu filho vai ter? Você, como edificadora, é que ensina o seu filho a ter um coração forte. Sabe aquele homem que é tão fraco, quem não sabe dizer não, quem não sabe se posicionar? Sabe o que é isso? Sabe o que faltou na vida dele? Faltou mãe. Sabe aquela guria que surta por tudo, que chora por tudo, que reclama por tudo, que se desespera com tudo, que as emoções dela estão sempre à flor da pele? Sabe o que faltou na vida dela? Faltou mãe. Não ensinou ela a ser forte por dentro. Faltou mãe. E aí qualquer coisa desespera ela. Faltou mãe. Ah, ela é sensível. Não. Ela é frágil emocionalmente. Porque a guardiã interna não ocupou o lugar dela. E não ensinou o filho e a filha dela a governar o próprio coração. E aí são frágeis. Aí não pode escutar um ai que já se altera. Porque todo mundo tem que ser sempre elogiada. O dia que alguém dá uma crítica, dá uma reprimenda, já fica com raivinha. Frágil, desequilibrado, emocional. Por quê? Porque não pode ouvir uma coisa ruim que já se altera. Tá faltando o quê? Tá faltando mãe. Porque não é papel do pai fazer isso. O pai tem outras funções. Ele é um fundamentador, é outra parada ali. Ele é um guardião externo, ele é outra função. A paternidade tem outro papel na vida do filho e da filha. Esse papel é seu, só que para dar essa estrutura, você tem que assumir a sua força. Tem uma canção que é da Isadora Pompeu, só que eu não gostei da versão da original, eu achei uma cover que, para mim, na minha opinião, cantou melhor que a dona da letra, assim. E ela fala sobre ser forte e corajoso. E aí, nesse momento, vai olhando os momentos, você pode até chegar assim, ó, Chaya, um dia eu já fui forte do jeito que você está falando, mas a minha coluna quebrou. Ou eu nunca fui forte, na realidade eu achava que eu era forte, mas era outra coisa. E toda palavra, para ela começar a fazer efeito na sua vida, ela vai fazer efeito a partir de uma decisão sua de reter essa palavra. Quando a gente lê a palavra do semeador, faz isso. A boa terra foi aquela que ouviu a palavra e a reteve.
E aí, por ele ter retido a palavra que era semente, essa palavra conseguiu frutificar, multiplicar, e aquele fruto multiplicou de 30, 60 e a 100 por um, de acordo com a necessidade da pessoa. Então, vocês podem ouvir muitas coisas, mas se não tomar uma decisão de reter isso, mulherada, vocês vão acabar passando a vida inteira só ouvindo e não conseguindo trazer uma mudança de vida, porque às vezes o problema não é a palavra, é a parte do reter. E eu gosto muito de reter quando a gente começa com decisões. A gente faz aquela autoanálise, nem que seja uma autoanálise curtinha ali, e vai analisando assim, ó, quantos momentos de comportamentos de fraqueza, né? E eu sei que você foi ensinada que isso é coisa de mulher, mas não é. E muitas vezes você, para não perder a sua feminilidade, você... Eu vou me deixar cair, ficar aqui, me ajuda, por favor, eu sei disso. Ah, eu acho que eu estou me sentindo muito masculina porque eu estou tomando muita iniciativa. Estou tomando muita iniciativa, acho que eu estou sendo muito masculina. Ui, estou muito para frente, estou muito líder. Aí você, não, vou deixar um pouquinho. Né? Não, é só ocupar o seu lugar de liderança. E o outro tipo de líder que você não é, você não vai fazer. E acabou. Seu papel, lugar do outro, cada um no seu, cada um. E os dois trabalhando para o todo. Só isso. Sem sobrecarga. Analise você agora. Pode fechar o olho aqui, elas vão lá curtindo, né? A música é só para dar uma reforçada no ensino. Mas comece a analisar você nesses momentos de fraqueza, onde você começou a achar que a fraqueza era uma característica da sua identidade, onde a fraqueza era o que você é. Eu sou fraca, eu sou frágil, certo? Não, a fraqueza são momentos. Veja quantas vezes você perdeu coisas, deixou cair, nem foi roubado, foi você que jogou fora, porque você deixou cair. Quantos nãos que você entende que eram justos, que você não soube dar. Aí, para compensar isso, você criou um ambiente de manipulação, porque a sua alma, como eu falei, reconheceu que aquele comportamento foi injusto. Quantos hoje você olha e você não desenvolveu habilidade nenhuma, talento nenhum, você está parada no tempo, porque você nunca se sentiu capaz para fazer mais, para ser mais. E aí você até olha para o outro e diz, eu tenho um sonho de ser isso, mas você, se tem um sonho, não correu atrás, porque, não, isso é muito grande para mim. Não tenho capacidade para fazer isso. Não tenho condições. Quantas vezes você culpou pessoas porque elas não te ajudaram? Eu quero dizer algo para você, querida, que eu digo isso com toda a propriedade. Quando você quer avançar ou construir algo, eu digo isso de certeza. Deus vai levantar as pessoas que vão te ajudar a realizar aquilo. Você não precisa ser impedida de fazer o que você precisa fazer porque ninguém te ajuda, porque no dia que você meter a mão para viver aquilo que você precisa viver, para avançar na sua vida, o próprio Deus, reconhecendo o seu esforço, vai trazer as outras pessoas que vão multiplicar forças com você. Mas, se você não quiser viver, não adianta ficar acusando os outros. Talvez você, como aconteceu comigo, não recebeu força e apoio de quem você esperava. Mas, se você olhar bem, você, quando decidiu fazer, Deus sempre encaminhou alguém que você não esperava. Então, esse ressentimento de que você hoje não alcançou êxito, não alcançou sucesso, não desenvolveu seus talentos, não foi mais, não alcançou alguma área na sua vida por causa dos outros, eu quero que você diga para a sua alma, isso é mentira, eu estou errada, porque se eu quisesse realmente viver isso, Deus teria colocado as pessoas que iriam me ajudar a realizar isso, se eu precisasse de outra força além da minha. Se eu precisasse de outra força além da minha. Então,
Você precisa liberar essas pessoas porque o seu ressentimento com elas não é certo. Se você não viveu, é porque você não quis viver. Você não lutou pela sua vida. Assuma que você nasceu para ser forte, mulher. Quando você assumir, você vai perceber que as suas fraquezas elas serão ocasionais. Geralmente, após uma batalha, a gente fica muito esgotada. Principalmente depois que a gente venceu. Dependendo do nível de batalha que a gente enfrentou, a gente fica esgotada. E aí, nesse momento, amor, não precisa bancar forte, não. Se joga no colo e vai descansar. Mas enquanto a batalha continua e você ainda não venceu, fortaleça no Senhor, na força do seu poder, tome a armadura e depois de você ter vencido tudo, você vai permanecer cansada, mas inabalável. Não vai ser como aconteceu com Elias, né? Elias aconteceu isso, ele tinha acabado de passar por uma grande vitória, e aí só que ele não estava forte nas emoções dele, e aí quando ele venceu a grande vitória, o que aconteceu? Ao invés de ele se alegrar, permanecer inabalável, ele entrou num estado depressivo porque ele pediu a Deus para morrer. Senhor, me mata, eu quero morrer. E o pessoal, nossa, mas por que ele entrou no estado depressivo? Acabou de mostrar para todo o povo de Israel que só o Senhor é Deus. Por quê? Porque ele estava há quase 4 anos lutando sobre isso. Ele passou por muita situação, não foi uma luta pequena, não. Foram 4 anos ministrando e fazendo o povo entender o comportamento errado deles. Então é óbvio que ele estava muito descansado. Só que aí, como ele não entendeu que ele deveria ir para o colo, tanto que você lê a coisa, que Deus não falou nada com Elias, né? Apareceu um anjo, foi lá, deu comida para ele, deu água para ele, fez ele dormir. E aí, acho que 2 ou 3 dias, Deus só alimentou e colocou. E depois disso, a força que ele comeu, ele correu e foi até um lugar, e aí ele viu um fogo, e aí viu, não, Deus não está no fogo. Aí viu uma ventania, Deus não está na ventania. Aí quando chegou no cicio suave, sabe? Aquele testemunho interior, aquela voz que ecoa no seu coração. E aí Deus falou com ele, falou assim, Elias, o que tu está fazendo aqui? Tipo assim, enquanto ele estava lá, estressado, esgotado, Deus não falou nada, Deus só fez ele descansar. Por quê? Porque ele esgotou a força dele. Depois de uma grande vitória. Mas foi 4 anos intensos, quase 4 anos intensos de luta. Então, querida, não tem problema não você, depois de uma grande vitória, ficar fraquinha, né? Vai comer, beber e dormir. Descansa, mas se você assumir a sua força, esse estado de fraqueza será ocasional, não vai ser para sempre, certo? Vamos tomar café?